Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia da área de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela Vanhan e nesta aula vamos dar continuidade ao nosso assunto de genética. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as variações das leis de Mendel e vamos trabalhar aqui nessa sequência de aulas que a gente já teve anteriormente, né? Então, se você não assistiu, vai lá no nosso site e pega no nosso Drive, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos priorizar essa habilidade 205, que está relacionada com analisar, interpretar resultados de fenômenos naturais com base em noções de probabilidade e de incerteza. O objetivo dessa aula é interpretar os fenômenos genéticos em que há ausência de dominância entre os alelos. E aí eu já quero começar relembrando um pouquinho sobre esse conceito de alelo. O que é um alelo, né? Um alelo é uma versão de um gene. Normalmente a gente fala lá na primeira e na segunda lei de Mendel sobre versões dominantes, que a gente representa com letras maiúsculas, e versões recessivas, que a gente representa com letras minúsculas. E essas versões recessivas precisam estar em duplicidade no indivíduo para que a característica referente àquele genótipo se expresse. Já a presença de um alelo dominante sozinho consegue expressar a sua característica, mesmo estando em heterozigose com outro recessivo. Lembrou um pouquinho desses conceitos? Bom, para começo de conversa, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os conceitos da primeira e da segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, a gente tem a segregação desses alelos para formar os gametas. E quando a gente tem o cruzamento de híbridos, nós temos um resultado, uma proporção fenotípica de 3:1. Já na segunda lei de Mendel, a gente tem a segregação independente de 2 ou mais pares de alelos na formação dos gametas. E aí, no cruzamento dos dihíbridos, a proporção fenotípica geralmente é essa daqui, 9:3:3:1. Vocês se lembram que na segunda lei de Mendel, para falar das ervilhas, por exemplo, a gente associava cor e textura da ervilha, lembra disso? E a gente verificou que a cor não está condicionada a uma textura ou outra. Então, o amarelo, a ervilha de cor amarela, pode ter textura lisa ou textura rugosa. E a ervilha de cor verde, da mesma maneira. Ela pode ter uma textura lisa e também uma textura rugosa. Então, a gente associa na segunda lei de Mendel mais de uma característica para a gente determinar se elas estão condicionadas entre si ou não, né? Já na primeira lei de Mendel, a gente trabalha as características de maneira independente, né? Então, a gente fala só da cor, ou só da textura, ou só da altura do caule da ervilha, né? A gente não associa 2 alelos ou 2 genes, tá? Bom, e existem, né, nesses casos da primeira e da segunda lei de Mendel, características que são dominantes e características que são recessivas. Por exemplo, a cor amarela é uma característica dominante. Então, se o alelo dominante estiver presente naquele indivíduo, ele vai ser amarelo a todo custo, mesmo que ele seja um heterozigoto. A mesma coisa acontece com a textura lisa. Ela também é dominante sobre a textura rugosa. Então, basta um alelo para que essa característica se expresse no indivíduo, né? E, portanto, o heterozigoto vai apresentar um fenótipo idêntico ao homozigoto dominante, né? E aí, para a gente determinar o genótipo, a gente tem que fazer os estudos genéticos daquele indivíduo, analisar a geração parental ou analisar as gerações seguintes daquele indivíduo, caso ele tenha cruzado com algum outro. Porém, né, existem muitos genes que possuem alelos que não são dominantes e nem recessivos entre si, tá? Então, quando a gente fala de variações das leis de Mendel, a gente está falando exatamente disso,
dessa ausência de dominância entre dois pares de alelos. E a gente tem em heterozigotos, nestas situações, que os fenótipos serão distintos dos homozigotos, né? E isso é muito interessante. Então, a gente pode ter um fenótipo, por exemplo, intermediário. Se você olhar a nossa aula anterior, na qual a gente falou de genética dos grupos sanguíneos, a gente viu um pouquinho já sobre isso, né? Então, existem indivíduos que herdam um alelo azão e azão do pai, por exemplo, e um alelo ibezão da mãe. E qual vai ser o genótipo daquele indivíduo? Iazão, ibezão, e o tipo sanguíneo dele vai ser do tipo AB. Então, a gente tem, nesse caso, uma relação de codominância entre esses alelos. Então, a gente tem um heterozigoto com um fenótipo diferente dos homozigotos, né? Existem dois casos típicos em que não há dominância entre alelos, tá? Nós temos o primeiro caso, que é a dominância incompleta, e o segundo caso, que a gente já pincelou na aula anterior, que é a codominância. Bom, vamos falar sobre a dominância incompleta. Observe junto comigo aqui no quadro, tá? Nós temos uma planta popularmente conhecida como boca de leão, tá? Que pode apresentar diferentes cores nas flores. Essas plantas podem apresentar cor vermelha na flor, ou cor branca, ou cor rosa, tá? O indivíduo que apresenta a cor vermelha tem esse genótipo aqui, ó, CRzão, CRzão. E o indivíduo que apresenta cor branca apresenta esse genótipo aqui, CW, CW. O CR e o CW são os alelos que determinam a coloração das flores da boca de leão, tá? Quando esses híbridos se cruzam, e aí a gente pode fazer aquele quadro de Pinet, né? Então, o CR são os gametas do indivíduo de flor vermelha. CW são os gametas do indivíduo de cor branca. Ao cruzar esses dois indivíduos, nós vamos verificar que todos eles vão apresentar o genótipo heterozigoto. E, como nós não temos uma relação de dominância entre esses alelos, o fenótipo vai ser intermediário. Então, a gente tem aqui uma flor rosa, que é exatamente esse intermediário entre o vermelho e o branco. Se o CR fosse dominante em relação ao CW, se isso acontecesse, qual seria o fenótipo dessa flor? Você consegue imaginar? Se houvesse essa relação de dominância, o fenótipo seria cor vermelha. A gente não teria essa situação com o fenótipo intermediário. Tudo bem? Então, a gente chama isso de dominância incompleta ou dominância intermediária. Bom, aqui só para deixar registrado, nós temos o quadro de Pinet, que eu demonstrei aqui para vocês, e a autofecundação de dois híbridos, ou seja, duas plantas com flores cor-de-rosa foram autofecundadas, tá? Então, nós temos duas possibilidades de gametas para esse indivíduo, o CRzão e o CWzão, tá? Então, eu coloquei aqui em cima e os gametas do outro progenitor aqui na lateral. Então, um gameta aqui. Então, nós temos esse gameta de um dos progenitores e esse gameta do outro progenitor, tá? Observando aqui o resultado desses cruzamentos, nós teremos uma planta com flor vermelha
para 2 plantas com flor cor-de-rosa, para cada uma planta com flor branca. Então, essa proporção fenotípica é de 1 para 2 para 1, diferente da proporção 3 para 1, lá da primeira lei de Mendel, em que a gente tem uma dominância completa, tá? Bom, o fenótipo do híbrido nesse tipo de herança, ele sempre vai ser um intermediário dos fenótipos dos progenitores. Então, nesse exemplo, a gente viu claramente que o branco mais o vermelho dá rosa, né? Se a gente misturar 2 tintas em casa, uma branca e uma vermelha, né, a gente não vai ter uma tinta resultante ali, cor de rosa. É mais ou menos isso que acontece na expressão dos genes, no caso de uma dominância incompleta, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre codominância, que é a outra forma de não ter uma dominância entre os genes, né? Então, a gente tem um caso muito clássico, que é o caso dos bovinos, tá? Então, a gente tem aqui uma vaca, né, do lado esquerdo, branca, homozigota, bezão. Do lado direito, a gente tem o outro progenitor, né, que é o touro, avermelhado, homozigoto, de genótipo vezão, tá? Quando esses indivíduos se cruzam, nós vamos ter um filhote aqui malhado heterozigoto. Observem que a cor branca aparece aqui nesse filhote e a cor avermelhada também aparece nesse filhote. Por isso a gente tem esse resultado malhado, né? Vocês estão vendo que não é um fenótipo intermediário, né? Não é um marrom claro que vai aparecer aqui ou um avermelhado claro, né? Então a gente tem uma mistura, uma espécie de mistura dos 2 fenótipos, né, nesse filhotinho aqui, tá? Diferente do que acontece na dominância incompleta. Ou seja, os 2 alelos, tanto o V quanto o alelo B, vão se expressar da mesma forma. E por isso que esse indivíduo aqui é malhado. Se a gente fizer aquele quadro de Pinet, nós vamos observar que essa vaca só produz gametas contendo, né, esse alelo Bzão. O touro só produz gametas com alelo Vzão e 100% desse cruzamento, né, resultante desse cruzamento, vai ser esse híbrido que eu estou mostrando aqui para vocês. E é um híbrido malhado, tá? Bom, na codominância, ambos os alelos são simultaneamente expressos no heterozigoto. Beleza, eu estou entendendo que está faltando dominância entre esses alelos, mas afinal de contas, qual é a diferença entre dominância incompleta e a codominância? Bom, na dominância incompleta, nós temos o surgimento de um fenótipo intermediário. Quando a gente tem o híbrido. Então, quando a gente for pesquisar num exercício, por exemplo, qual é o tipo de herança que está ali, você precisa identificar se a gente tem um fenótipo intermediário ou não. E na codominância, a gente não tem um fenótipo intermediário. A gente tem 2 fenótipos simultaneamente expressos no híbrido, tá? Então, essa é a diferença entre eles. Façam uma atividade prática em casa. Pega um pouquinho de tinta guache vermelha, tá?
e mistura com um pouquinho de tinta guache branca. Quando a gente mistura essas duas tintas, qual vai ser o resultado? Nós vamos ter uma tinta rosa, tá? Então, isso vai demonstrar como que é a dominância incompleta. Aí depois, você pega um pouquinho de água num copo e um pouquinho de óleo num outro copo. Num terceiro copo, coloca lá a água e o óleo. Vocês vão observar que a gente vai enxergar nesse terceiro copo água e óleo, que representam esses dois fenótipos simultaneamente sendo expressos no híbrido. Então, a gente consegue fazer uma analogia dessa atividade prática, que dá para fazer em casa, é muito simples, né? Com essas duas formas de herança em que não há uma dominância, né, de um alelo sobre o outro, tá? Tudo bem? Eu acho que você está anotando tudo aí, né? Está anotando? Então tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho agora de uma forma mais contextualizada, né, saindo daqueles exemplos iniciais, sobre uma doença chamada anemia falciforme, tá? Que é uma doença hereditária de caráter codominante, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice. Observem aqui na imagem da letra A, nós temos glóbulos vermelhos com seu formato normal. Esses glóbulos vermelhos são arredondados com o centro achatado. Então, é bem redondinho e o centro achatado. Esse é o glóbulo vermelho normal. Na anemia falciforme, os glóbulos vermelhos têm o formato totalmente modificado, na forma de foice, tá? E eles podem causar obstrução, né, principalmente nos capilares, que são mais finos, mais estreitos, na corrente sanguínea, tá? E essa é uma doença de caráter codominante. Quando o sujeito herda do pai e da mãe esses dois alelos azão, ele vai ter um fenótipo para essa condição normal, ou seja, não vai apresentar anemia falciforme e nem traços falcêmicos. Agora, se o indivíduo herdar esses dois alelos, que são os alelos S-zão, S-zão, ele vai apresentar de forma bem grave a anemia falciforme, tá? Esse indivíduo, ele pode ter que fazer transfusões de sangue constantes, ele vai ter o transporte de oxigênio bastante afetado, tá? Por essa condição que ele herdou. E se o indivíduo tiver um alelo azão herdado de um dos progenitores e o outro S-zão herdado do outro progenitor, aí nós temos aqui um traço falcêmico. O que significa isso? Significa que ele vai apresentar nas suas hemácias uma mistura de hemoglobina normal e hemoglobina anormal, né? Ou seja, modificada por causa desse alelo S, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de fenótipo codominante, né? Em que existem hemácias que são redondas, com o centro achatado como elas devem ser, e hemácias naquele formato de foice, tá? Então, é um exemplo clássico aqui de codominância no nosso organismo, além, né, daquele que a gente falou na aula anterior, que são os tipos sanguíneos, tá? E aí nós temos aqui uma aplicação do que a gente aprendeu, né? Temos uma questão aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Então, está falando sobre espécies de falcões, tá? Que tem diferentes cores de pelos, e de pelos não, de plumagem, né? E falcões machos com traços amarelos foram cruzados com fêmeas com a plumagem azul. E todo mundo que nasceu de filhotinho era verde. Então, se a gente tem um outro fenótipo, um fenótipo intermediário, que tipo de herança que a gente já pode começar a imaginar que a gente tem aqui? Você já começou a pensar? Não vou te contar ainda não.
Aqui existem 3 questões que eu quero propor que vocês respondam, tá? A primeira, explique o resultado encontrado no cruzamento entre os 2 indivíduos parentais. A segunda, explique o resultado do cruzamento entre os 2 indivíduos da F1. E a terceira questão, aplicando qualquer dos símbolos apropriados, indique os genótipos para cada fenótipo. Vou deixar aqui como um desafio para vocês. Eu convido vocês a me assistirem no Tira Dúvidas, que eu vou apresentar a resolução dessa atividade. Combinado? Hoje a gente aprendeu um pouco sobre as variações das leis de Mendel, né? E eu espero você no Tira Dúvidas para a gente responder essa questão, tá bom? Um abraço para você, até já!